é difícil a concorrência. É doloroso. E, cara, a gente vive num país desigual. 40 minutos discutindo se a unha encravada do Arrascaeta vai ou não ser relevante pro cara voltar mais cedo ou mais tarde. Não tinha muito jeito. E eu entendo. Era interessante dar mais espaço pros paulistas. O Flamengo não é de São Paulo e tem um devido espaço. A gente sabe que a maior torcida do país e é muito nacional. Porque nós estamos em outro patamar. Por que que a ESPN, vou falar de ESPN porque foi o local onde você trabalhou, poderia estender isso pro Grupo Globo também, mas por que que clubes como Vasco, Botafogo, Fluminense, vão ficar no Rio aqui, acabam não tendo tanto espaço na emissora? E uma coisa que nunca bateu, o Rafa, por mais que tenha discussão de audiência e tal, como é que a quinta maior torcida, vou falar do Vasco especificamente, como é que a quinta maior torcida do país não vai dar audiência pro programa? Não faz muito sentido. E o Vasco teve um escanteamento, né? Não sei se tem a ver com aquelas brigas antigas com o Eurico Miranda, mas fato que a galera ficava chateado, queria consumir um conteúdo ali e acabava não conseguindo consumir muito. Eu entendo, né? Mas só quem passa a trabalhar de uma maneira nacional entende um pouco o que acontece. Cara, é difícil a concorrência. É doloroso. E, cara, a gente vive num país desigual. Praticamente o market share toda da televisão brasileira é em São Paulo. Então, olha só para você ter ideia, a medição de audiência, que hoje em dia essas coisas estão mudando, né? A gente tem a internet, engajamento, enfim, retweet. A maneira de se entender a audiência está mudando, né? E por que muda? Porque é o público consumidor. Não tem jeito. A audiência é medida em São Paulo. Os pontos, o chamado PNT, é em São Paulo. Então, naturalmente... Que aqui tem até um poder aquisitivo maior, falando de Brasil, é a capital financeira do país. E além disso, os grandes players do mercado analisam as audiências de São Paulo para montarem as suas programações de investimentos. Então, era praticamente impossível você não dar prioridade às duas maiores torcidas do país. Ou você não buscar uma referência quando os números estavam crescendo, quando você falava de um assunto e de outro. E, cara, isso acontece. É impressionante. Você está falando de um assunto, tal. Cara, se aquele assunto não está rendendo, Rafa, troca. Rafa, chama a próxima lauda. Se é um assunto que rende, pum, mantém. Rafa, segura aí. Putz, cara, a audiência subiu pra caramba. Ó, vamos segurar aí, não vai pro break agora não. Não tem jeito, cara. A gente era comandado por isso. Os números acabavam pautando muitos assuntos. É claro que a gente também tem a relevância jornalística do fato, mas é muito difícil você sair dessa